Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo muito especial com relação a muitas situações que nós temos colocado aqui no cenáculo de oração. E eu gostaria também de estar orando com cada um de vocês, colocando sobre a tua vida a cobertura e o poder da palavra de Deus. Nós temos falado muito sobre você estar na linha de frente, na linha de ataque, não ficar só na defensiva, na defesa, né? Esperando acontecer para tentar se defender ou ver o que vai fazer para se defender. Um grande exemplo é a questão de Abigail, né, e Nabal. É um texto bastante conhecido lá em 1 Samuel 25, onde havia uma situação bastante constrangedora e havia uma sentença de morte proferida por Davi e os seus homens contra Nabal, que Nabal recusou ajudá-lo, recusou retribuir aquilo que Davi tinha feito por ele. Apenas Davi não estava pedindo dinheiro, valores, mas comida para os homens, seus soldados. Nabal recusou e foi bastante radical, enfim. E veio então, através dessa sentença, o texto depois vocês podem ler e ficar bem. Quem não conhece o texto, conhecer bem essa palavra lá em 1 Samuel 25, mas interessante nós entendermos aqui que quando a gente fala sobre a questão de linha de ataque, partir para o ataque não significa na força da carne, nas nossas atitudes humanas, mas com as armas espirituais que Deus nos deu, porque a palavra de Deus fala que as nossas armas elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. E foi exatamente o que aconteceu com Abigail. Abigail, os seus servos chegaram para ela e colocaram ela numa situação, né, de pressão mesmo, difícil. Foi pressionada, falou: você precisa fazer alguma coisa porque não há como falar com teu marido. E a sentença era que todos os homens da casa de Abigail, de Nabal, morreriam. E, lógico, ali todos os escravos, ou os criados, perdão, que estavam ali, os trabalhadores, enfim. Então eles pressionam Abigail e Abigail toma uma atitude e ela vai, não para a guerra física ou moral, ou para falar alguma coisa contra Davi, mas ela foi com humildade, ela buscou a estratégia de Deus, ela levou alimento, ela levou tudo que ela podia levar. Não era o que ela levou, creio que não foi suficiente, mas a atitude dela realmente foi bastante importante, porque é aquilo que a gente tem falado para vocês sempre: não fique na linha de defesa, vá para o ataque, vá buscar uma alternativa antes que as coisas aconteçam. Se você tem aí o aviso, o conhecimento daquilo que pode estar acontecendo, ouvindo contra você ou contra a sua família. Então, em nome de Jesus, esse é um grande exemplo, que ela vai, ela conversa com Davi, ela chega com humildade, ela se ajoelha, ela pede perdão pela atitude do seu marido, enfim. Então ela consegue aplacar a fúria daquele momento, aquela sentença que havia foi removida, porque ela partiu para a linha de ataque. E é exatamente isso que nós temos que ter como atitude no mundo espiritual. Ela não foi para briga, ela não foi ali choramingar, pelo contrário, ela realmente se pôs na brecha da sua família, com humildade, com temor, porque ela sabia que Davi era um homem de Deus, que Davi era um prometido de Deus para reinar sobre Israel. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, muitas vezes nós vivemos algumas situações e nós não agimos como precisa agir.
E eu tenho falado muito, às vezes, como a própria Esther, a linha de ataque, a ofensiva, né, que ela tomou realmente ali foi jejuar 3 dias, buscar se santificar e depois ir na presença do rei e intervir diante daquela situação. Ela não ficou esperando também as coisas acontecerem, ver o que ia acontecer, né, se Ramã ia continuar com aquele propósito, com aquele processo de sentença, de destruição do povo de Deus que estava ali naquela terra como cativo. Mas, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos realmente ter esse conhecimento e esse entendimento no mundo espiritual, em nome de Jesus Cristo, porque as armas espirituais que Deus nos deu, o melhor, dentro da armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a arma de ataque. É com esta arma que Jesus Cristo venceu a Satanás. Então, nós não podemos ficar apenas com o escudo da fé, né, nos protegendo e de todos os dardos inflamados. É necessário realmente, através da palavra. A palavra tem poder, a palavra que nos protege. Em nome de Jesus Cristo. Então, vamos nos posicionar cada vez mais com relação a essa questão espiritual, em nome de Jesus Cristo. Eu comentei também ontem sobre a prosperidade do povo de Deus, a liberação, né, dos recursos, e nós temos comentado muito sobre essa prosperidade que vem da palavra, mas eu falei um pouco mais ontem sobre a liberação de recursos para construir tanto a obra do Senhor como construir para as nossas vidas, mas construir dentro daquilo que é a determinação de Deus. Eu quero até citar aqui para vocês, né, Josué capítulo 1, versículo 7, quando Deus fala para Josué: "Então somente seja forte e corajoso", né? Foi exatamente o que Abigail fez. Ela não foi para a guerra, ela não levou arma física, né? Ela não levou nenhuma arma bélica, mas ela levou as armas espirituais, realmente conseguiu neutralizar, bloquear aquela sentença que estava decretada sobre a sua casa. E nós vimos então Deus falando aqui com Josué: então somente seja corajoso, né? Seja corajoso. O versículo 9 ele volta a frisar exatamente isso. Não foi isso que eu te ordenei, Josué? Ser forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, isso realmente é para nós a liberação de recursos para construção, para estabelecimento, para concretização, para viver a segurança que Deus nos dá. E é isso que Deus estava estabelecendo em nome de Jesus Cristo, através de Josué, dando a ele essas ferramentas, esses recursos para construir, em nome de Jesus Cristo. E exatamente são essas condições espirituais que eu e você precisamos ter em nome de Jesus Cristo. Amém? E também um grande exemplo é o exemplo de Neemias, lá no capítulo 2, versículo 20, quando havia uma situação bastante complicada ali. Então a palavra diz assim: então lhes respondi. Olha a resposta de Neemias, porque ele tinha liberação na sua mão de recursos para construir. E os recursos que ele apresenta ali é exatamente esse: o Senhor Deus é quem nos fará com que sejamos bem-sucedidos. Novamente, a questão bem-sucedido que Deus fala a Josué, fala também a Neemias. Abigail também foi bem-sucedida. Por quê? Porque usou os recursos espirituais. E Neemias deixa isso bem claro: o Deus dos céus é quem nos fará com que nós sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a construir. Então, Neemias, ele realmente não foi construir os muros de Jerusalém com uma grande construtora, com um grande cartão de crédito, cheque ou toda condição financeira, mas ele foi realmente com a bênção de Deus, porque Deus faria com eles realmente viver um grande sucesso. E ele então começa a construir com aqueles escombros que estavam ali, com o povo que estava ali. Não tinha em mão especializada
mão de obras especializada, mas eles tinham ali a bênção de Deus. E aí Neemias fala uma coisa importante que é bom registrar no final do versículo 20, ele fala: mas vocês não têm parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Estavam falando com os opositores, né, que queriam se infiltrar, queriam ajudar também, mas a intenção deles era outra. Então nós temos que tomar muito cuidado. Mesmo que você não tenha as condições aparentemente físicas, mas você tem a bênção do Senhor, o envio do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para construir uma família bendita, para construir uma família sólida, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas com as armas espirituais, com as ferramentas espirituais, com os recursos que a própria palavra nos dá. Foi exatamente aquilo que aconteceu com Esdra, né? Ali, quando ele foi enviado com o seu povo, saindo do cativeiro e voltando para Jerusalém para a reconstrução. Então, havia uma paralisação daquela obra, havia uma interferência no mundo físico e no mundo espiritual, mas houve-se novamente ali o contexto da situação para que olhasse onde tinha algum decreto que daria garantia do povo construir. O versículo 3 do capítulo 6 de Esdras fala assim: o rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou um seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém, e ela deve ser reconstruída. Então havia um decreto, e Dario, veja que viu aquele decreto e falou: então é o seguinte, a partir de agora, diz o versículo 4, as despesas serão pagas pelo palácio real. Além disto, né, os utensílios de ouro, de prata da casa de Deus que Nabucodonosor havia tirado, eles seriam todos devolvidos. Então, todos esses recursos, eles não foram por força nem por violência, mas por uma determinação no mundo espiritual por Deus, para que houvesse o cumprimento de todas as promessas que Deus havia estabelecido. Então, às vezes a gente fica, bom, eu preciso de recurso. Deus já nos deu recurso na palavra. Qual é o recurso que Deus te deu para que você tenha saúde? Isaías 53. Jesus Cristo cumpriu exatamente todas as profecias que Isaías profetizou, inclusive Isaías 53. Quais são os recursos que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, para construir? O Salmo 91, às vezes a gente conhece, reler o Salmo 91, mas nós não nos apropriamos disso. Foi exatamente aquilo que Abigail se apropriou, porque ela tinha o mesmo Deus que Davi tinha. Nabal, enfim, ele não cultuava a Deus, ele era um homem maligno, diz que ele era um homem rude, um homem louco, literalmente, que não tinha nenhum temor a Deus, mas Abigail tinha. Então ela usa os recursos espirituais para vencer. Esther usa os recursos espirituais para vencer. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E exatamente essa porção que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Existe já no mundo espiritual, na palavra, a liberação para os recursos para construir a obra, para construir a tua casa, para construir a tua vida, para construir o reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo, porque a nossa casa é a extensão da igreja. A nossa casa faz parte do reino de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você realmente se posicione diante dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tome posse, se aproprie do Salmo 91, se aproprie de Isaías 53. São recursos liberados por Deus para que você possa viver uma vida de forma diferenciada aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, use mesmo os recursos espirituais. Use em todos os setores, em todas as situações. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Olha o que Daniel faz. Ele usa os recursos espirituais. Ele não quer se contaminar. Então ele está usando os recursos que ele poderia andar na contramão daquela contaminação
que era a melhor comida, o melhor alimento que tinha, era a comida que vinha da mesa do rei. Mas embora, por ser a melhor, mas ela tinha uma contaminação. Davi, então, usa os recursos naturais, os recursos espirituais, para contrapor aquela situação. Ele não fica na linha de defesa, eu vou comer, mas eu vou consagrar todo dia. Não, ele parte para a linha de ataque, ele parte para cima do inimigo que queria trazer uma contaminação, e ele não teria ali toda a aprovação de Deus diante daquela situação. Mas Davi age, Daniel, age de forma diferenciada. Ele vai para cima daquela situação, ele põe a sua vida em risco, ele faz um teste durante 10 dias, Deus abençoa e a situação começa a reverter a partir daquele momento, e no final dos 3 anos ele tem um resultado mais do que favorável, mais do que positivo, mais do que excelente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ele estava fazendo o quê? Usando as ferramentas os recursos de construção, e ele constrói para o reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ao invés de nós partirmos para o acordo, ou para a murmuração, ou ficarmos com medo, muitas vezes o medo leva a uma situação de dificuldade, de doença, e mexe com o metabolismo da pessoa. Não, deixa a fé mover o teu espírito, deixa a fé mover a tua vida, deixa a fé mover a tua carne, deixa a fé ir à frente daquela batalha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se prepare para viver esse tempo na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Ir para a linha de frente, ir para a linha de ataque. E nós temos a cobertura do sangue e da igreja de Jesus Cristo, porque ele disse que nós não podemos ficar parados, nós vamos pisar serpentes e escorpiões, e é andando que você pisa, é andando que você vai esmagar, é andando que você vai avançar. Foi exatamente o que Deus falou para Moisés. Moisés, é o seguinte: existe uma situação na tua frente, que é o mar. Existe uma outra situação atrás, que é o exército de Faraó, furioso, querendo te destruir. Mas é o seguinte, eu vou te dizer uma coisa: não fique esperando, avance, marchem. Então Moisés começa a marchar em direção ao mar, e Deus faz com que as águas sejam abertas ali, através daquilo que Deus já no mundo espiritual já tinha estabelecido. Ele só precisava enxergar pela fé. Então, em nome de Jesus, parte para a linha de frente, parte para a linha de ataque, pelo poder que há no nome de Jesus. Deus está falando para você marchar, independente do que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos continuar construindo, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Que a unção do Senhor esteja sobre a tua casa, a tua vida, para que a bênção do Senhor ela esteja entrando mesmo no teu lar, entrando em todas as áreas da tua vida. Eu te abençoo com o poder dessa palavra, eu te abençoo com a cobertura dessa palavra, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Então, recebe essa bênção especial de Deus nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, para que você possa viver um dia especial de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, eu te envio debaixo dessa palavra, como Abigail neutralizou toda a ação, todo o decreto maldito que havia sobre a casa dela. Em nome de Jesus Cristo, Deus faz Josué apenas com um grupo de pessoas e soldados, que vieram do deserto, que foram forjados no deserto para vencer uma das maiores resistências, que era a cidade de Jericó. Então Deus falou: vocês vão partir para a linha de ataque, dando volta, se posicionando, exercendo poder no mundo espiritual, fazendo as estruturas do inferno cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E cada resistência, cada volta ali em Jericó, foram caindo as estruturas espirituais de Jericó, foram caindo aquilo que sustentava aquela cidade. Então Deus deu a eles vitória, em nome de Jesus Cristo. Enquanto nós damos voltas, Deus nos dá estratégia. Enquanto nós jejuamos, Deus nos dá estratégia. Enquanto nós oramos, Deus nos dá estratégia. Agora, enquanto nós murmuramos, enquanto nós recuamos, aí a estratégia não vem, querido, Não tem como. Mas, em nome de Jesus, você está debaixo dessa palavra, desse envio. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus
Cristo. Obrigado às pessoas que entraram agora também ao vivo. Que Deus abençoe a tua vida. Recebe essa palavra, essa unção, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.